é que é essa experiência sua lá em trabalhar com a meninada? Aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre sua experiência de leitura e tal. Como é que tem sido essa experiência? Você trabalha lá desde quando? Desde 2013 eu tô 2013? com as crianças. 6 anos, né? 6 anos. Sempre com criança, né, Evelyn? Sim. Primeiro eu comecei com a turma de primeiro ano, só que eu prefiro os maiores, né? Atualmente eu trabalho de manhã com o terceiro ano e à tarde com o projeto de leitura. O terceiro ano, qual é a média de idade? 8, 9 anos. 9 anos. E à tarde com o quarto e quinto ano, né? Já são 10, 11 e até 12 anos. Ok. Então, assim, são níveis bem diferentes de conhecimento, né? Mas o básico é você procurar estratégias, né? É se fantasiar, é levar um livro diferente, é tentar uma coisa, assim, mais online, é procurar chamar eles para uma leitura mais prazerosa, uma coisa mais simples, né? Sem tanta cobrança, né? Porque ler é gostoso a partir do momento que você não tem ninguém te cobrando, não tem nenhuma exigência. Então, assim, na minha rotina de aula, eu sempre tenho um momento de leitura das crianças, né? Eu sei. Seja 2, 3 vezes na semana, ou seja, todo dia, depende do nível de interesse da turma, né? Porque de uma turma, de um ano para o outro, as crianças mudam muito. Às vezes você tem uma turma que é mais interessada, às vezes você tem uma turma que é mais ativa. Então, assim, eu me baseio muito no comportamento da turma, para poder ter uma noção melhor de como eu vou trabalhar com elas, né? Mas o básico é você procurar estratégias, seja ela qual for, da mais simples a mais sofisticada, né? É levar para eles uma estratégia diferente. O Pedro Bandeira, que você conhece, que é um autor conhecidíssimo no Brasil, principalmente em livros de literatura infanto-juvenil, ele fala uma coisa que a gente não pode forçar muito a criança, porque no fundo a gente aprende sozinho, né? Com certeza. Então a leitura tem que ser estimulada de uma forma prazerosa, principalmente para a criança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu mesmo, vou ser sincera, eu não gostava de ler. Porque toda vez que era para ler, era obrigatório, né? Era porque tinha um livro da escola, é porque tinha que ter nota e tal. Só que a minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe dizer: quem lê bem, escreve bem, se comunica, conhece o mundo. E é o que eu procuro passar para as crianças, né? Que eles têm que ter essa necessidade de conhecer o mundo. E a leitura proporciona isso. Como eu trabalho numa zona de risco, né? Porque o Santa Cruz é considerado... Vocês têm um percentual de crianças carentes ali, né? Infelizmente a gente tem. Uma certa desorganização em algumas famílias. Pois é, né? melhorou muito. Conforme os anos vão passando, graças a Deus vai melhorando. Só que eu ainda tenho aquelas crianças que o pai e a mãe não são presentes, que às vezes é um tio que cria, não é nem uma avó, uma pessoa estranha, né? Você passa o ano todo tentando falar com a família e você não consegue. Então, se você ficar naquela situação maçante, que é o popular cuspe-giz, né? É conteúdo em cima de conteúdo, fica muito cansativo. Então, assim, eu prefiro procurar. Eu acho que a leitura, ela traz essa liberdade para a criança, esse momento de tranquilidade. Mesmo que ela ainda não seja alfabetizada, ela consegue ler pelo menos as imagens, né? Prestar atenção na pessoa, porque para mim tem uma grande diferença entre você ler uma história e você ser um contador de histórias. Né? O envolvimento direto com a história. O envolvimento é importantíssimo, porque você chegar ali e ler um livro simplesmente, a criança não vai prestar atenção, não está nem aí. Agora, se você não precisa ter recurso nenhum, só você, só sua criatividade. A contação de história é muito importante, né, nessa faixa etária que você trabalha. Isso aí, né? Porque é através dela que você vai criar esse hábito de ler na criança, que você vai mostrar para a criança que o livro é interessante, que não é só um pedaço de papel, né? Então, assim, quando você se propõe a contar uma história, você tem que, de fato, contar aquela história, você tem que entrar naquele livro, você tem que participar, você tem que fazer a entonação, né, de um personagem para o outro. Tanto que muitas vezes as crianças querem ler junto com você, né? Nos meus meninos do quarto e quinto ano, eles já querem participar da aula. Eles não querem mais ser simplesmente ouvinte. Eu sei. Né? Só que é aquele ciclo, né? Igual meus alunos que foram meus o ano passado, no terceiro ano, esse ano eu estou com eles no projeto à tarde. Você percebe a diferença da turma que o professor fez aquele momento de leitura durante o ano todo, que você trabalhou o projeto, que eu trabalho 2 projetos em sala de aula. Eu sei. Né? Um que é a pasta viajante, que até a Elisângela mostrou, e o outro que é a pasta viajante é mais assim, eu faço acompanhamento através do registro da leitura. E o ler por prazer, não. Eu simplesmente entrego o livro para a criança e oriento. Aí nós vamos falar dele daqui a pouco. Na verdade, as pessoas, assim, muita gente faz a confusão, eu coloco sempre isso em discussão,
de que um livro fechado em cima da mesa ou guardado numa estante da sala tem algum significado, né? Na verdade, ele pode ter um significado decorativo. Que o que vale no livro é a narrativa, é a história que é contada nele. E como você absorve essa história para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Claro. Eu acho que para a criança isso é bastante significativo. Claro. Você sabe por quê? Tem livros que eu li na minha infância e adolescência que eu lembro até hoje das histórias. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota, O Pequeno Príncipe, né? As histórias de Monteiro Lobato, que a gente viu lá, o sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma bênção, né, para a vida da gente. Você, naquela época, pelo menos no interior, você tinha um mundo muito menos violento do que hoje, né? Eu acho que resgatar essas histórias na vida dessas crianças, protege essas crianças, mantém essas crianças um pouco mais no período da infância. Que você também acaba mostrando para eles que tem coisas melhores do que o dia a dia, do que a rotina deles ali, né? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo hoje... E as tentações que estão no entorno dessas crianças, cheias. O dinheiro muito fácil. Essa sedução desse mundo materialista, né? O grande desafio da escola é isso. É seduzir porque é bom, né? Porque hoje em dia você chega na sala de aula, você está lá, igual no meu caso, você tem um quadro, mais ou menos, você tem um pincel e tem 25 meninos para você dar conta, para você chamar a atenção deles para a sua aula. Enquanto isso, em casa, eles têm tablets, eles têm internet a todo momento, tem tudo, mas não tem o afeto. Então, assim, a gente, infelizmente, não tem como você ser simplesmente professor. Ou você é professor e abraça a causa toda, ou você não vai conseguir ter um bom desempenho na sua turma. E a relação de leitura com a criança, né, Evelyn, ela fortalece muito a relação de afeto, né? Sim. A gente vê, por exemplo, sempre que eu estou pesquisando sobre essa questão de incentivar a criança a ler para a criança lá nos primeiros anos, né? Você vê que a criança se sente aconchegada com o pai e com a mãe, né? Você fortalece a relação de afeto com a criança, de proximidade, né? Sem dúvida. Um dos objetivos de mandar o livro para casa sem ter uma regra foi esse. Foi fazer com que os pais ficassem mais próximos dos filhos, né? Fizessem nem que seja uns 10 minutinhos por dia. Eu ainda falo assim, na hora de dormir, né? Coloca o seu menino na cama, leva ele para lá, pega o livro, pergunta. Ele não sabe ler, tia, lê para ele. Ele sabe ler. Leiam juntos. Leia junto com ele, Peça que ele leia para você. A criança se sente importante, se sente valorizada. É fundamental isso. Evelyn, eu observo uma coisa, assim, nós adultos, né, que já temos uma certa segurança com algumas coisas, nós vamos construindo algumas telas de proteção no nosso entorno, ao longo da vida, né, com as experiências e tal. Mas quando eu chego no lugar que eu percebo que eu não sou bem-vindo, eu me sinto mal pra caramba, né? Você não ser bem-vindo no lugar onde você vai, não é uma coisa legal. Imagina para a criança, né? Então, eu acho que a ler para a criança e ler com a criança, mostra para a criança, eu estou tirando esse tempo aqui para com você porque você é muito bem-vindo na minha vida. Você é importante. A relação de pai, de avô, eu tive a oportunidade de exercer o papel de padrasto, que na verdade eu me sentia pai, né? Claro. E você percebe que a criança, ela se aproxima muito mais de você. Sem dúvida. Né? Eu estava, esse mês de abril, eu trabalhei com os meninos do projeto de leitura sobre autores brasileiros, né? E a maioria deles se interessa por escrever ainda na infância, né? Igual a Eva Furnari, a Ruth Rocha, elas se interessaram em escrever na infância. Por quê? O pai contava história, o avô contava história, a mãe contava história. Então, assim, aquele mundo criativo começou ali, né? Aí tornou o quê? Adulto escritor. Não, claro que é uma coisa assim, posso dizer que uma utopia, né? Mas se um dia eu tiver um aluno meu que publicou um livro, vai ser uma dádiva. Mas, Evelyn, assim, até para a gente entrar e para você falar rapidinho do seu projeto, o Frei Beto, que é um escritor que eu acho belíssimo, né? Talvez seja uma das cabeças pensantes de melhor referência que nós temos no Brasil, ele tem mais de 50 livros publicados. Eu assisti uma palestra do Frei Beto que ele fala uma coisa interessante sobre utopia. Que utopia não é você ficar sonhando. Utopia é você se colocar fora do lugar, do ambiente que você está. É você estar um pouco além do seu tempo e no sentido de gerar expectativa de realizar alguma coisa diferente. Porque se você pegar a definição de utopia, utopia é um projeto irrealizável. Mas a utopia, quando você volta para a questão da sociedade, ele fala,
Uma nação que não tem utopia é uma nação mecanicista. Nós seremos meros robôs aí andando ao longo da vida, né? E muitas vezes sem nenhuma direção. Nós precisamos manter a utopia. Quando você lê para essas crianças, você está colocando utopia na vida delas, né? Que bom. Não, mas é verdade. Fala um pouquinho do projeto, desse projeto que você... Bem, o projeto Ler por Prazer, me veio a questão assim, o que essa criança vai fazer em casa? Só o dever de casa? Né? Então eu pensei, muitas crianças falavam, mas meu pai trabalha, minha mãe trabalha, aquela situação toda. Todo mundo trabalha, mas a gente tem que ter um tempo. A partir do momento que você se propõe a ter um filho, você tem que ter um tempo para ele. Tem que ter um tempo para ele, com certeza. Pois é. Então eu pensei, vou simplesmente registrar o nome desse livro, a criança vai levar, vai ficar 2, 3 dias com esse livro e vai trazer de volta. Eles levam com aquela cara de medo, né? Se vai dar certo, se não vai. Aí eu falo com eles, chega em casa, mostra pra mamãe, vê se ela gosta e tal, chama ela. Dali 3 dias eles voltam, sorriso de orelha a orelha. É mesmo? Orelha a orelha. Tia, minha mãe leu comigo, e o livro que era 3, 4 páginas passa para 10, de 10 passa para 15, e aí só vai aumentando. Então, assim, é um projeto que, na verdade, eu não posso nem dizer que é um projeto, é mais uma ação, né? Porque não é institucional, é só a minha turma que faz, mas, assim, está trazendo bons resultados. Essa questão da interação, família, criança, família, aluno, escola, né? Porque eu digo nas minhas reuniões de pais que não existe escola sozinha. Eu não posso fazer nada como professora sozinha. Eu preciso dos pais, eu preciso da família. Está comprovado aí, né, Evelyn? Os melhores projetos na área de educação que funcionam no Brasil, principalmente escolas públicas, é porque a família se aproxima da escola, né? Ô, Evelyn, agradecer pela sua paciência, né? De vir aqui fazer esse bate-papo literário com a gente.